e poder também tentar resolver, beleza? Comecei a gravação da aula, vou começar o compartilhamento de tela. Ah, meu Deus, compartilhei errado. Ó, está no meu e-mail, que beleza. Pode ser no meu e-mail, não. Vai ser o arquivo. Aí, agora foi. Vocês devem estar vendo cadê? Agora, vocês devem estar vendo a minha tela e devem estar vendo também no cantinho direito a minha cabeça enorme. Certo? Vou começar aqui com algumas coisas importantes. Primeiro, como a gente está numa aula remota, uma aula online, tem muita coisa nova. Então eu vou dar algumas instruções, igual de começo de ano, sabe? Para que vocês saibam como vai funcionar. Primeiro, ó, a orientação que vocês receberam era de entrar com o microfone desligado na aula, né? Mas nesse comecinho, cara, pode ligar o microfone, pra gente conversar um pouquinho, dar um oi, bom dia, tudo bem, como é que você tá, família, os filhos e tal. Porque é muito ruim de ficar falando sozinho numa tela de computador, entendeu? Então, no comecinho da aula, por favor, falem comigo. Não me deixem no vácuo, que é muito ruim falar com uma câmera, certo? Depois, quando eu falo assim, gente, vamos começar, aí ou vocês desligam o microfone ou eu vou lá e mudo todo mundo, beleza? Segunda coisa, com relação às câmeras, deixem as câmeras desligadas. Agora, na parte prática que nós teremos, hoje ainda inclusive, eu preciso que vocês liguem as câmeras. Porque eu preciso ver vocês fazendo. E não é eu ver no sentido de vou controlar quem está fazendo, quem não está fazendo vai perder nota. Não é isso. Eu quero corrigir se vocês estiverem fazendo errado. Entendeu? Eu preciso fazer isso. Porque às vezes se você está fazendo errado, você pode se machucar. Por exemplo, agora há pouquinho, estava dando aula para o terceiro ano do médio. A gente estava fazendo uma parte de. Agora chegou o convite da Guilherme. A gente estava fazendo uma parte de um exercício que o menino estava fazendo errado. E aí eu falei, Giovanni, ó, mexe assim, 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 para poder acertar. E aí ele acertou, entendeu? Então não é no sentido de cobrança, para ver quem tá fazendo e quem não tá. É no sentido de correção. E esse negócio de cobrança, para ver quem tá fazendo e quem não tá, de verdade, velho, vocês estão começando a ficar mais velhos agora. Estão chegando no oitavo ano. Chegando não, né? Quase saindo do oitavo ano já. Vocês já entenderam que esse tipo de coisa é bom para vocês, para a saúde de vocês. Se não entenderam, vão entender na barra. Então, sabe, é diferente de eu fazer isso com o quinto ano, que está aprendendo ainda a se controlar, a entender as coisas da vida, do que fazer com o oitavo, nono ano, cara. Então não é esse sentido, entendeu? É o sentido de pedir para vocês ligarem a câmera para ver vocês fazendo e para corrigir, para ninguém se machucar. Essa é a ideia. Tá? Deixa eu só aceitar o convite aqui que eu acho que eu não mandei. Peraí. Beleza? Travou. Rafa, acho que caiu. Rafa, desliga seu microfone, por favor, tá bom? Vamos lá. Ó. Aí na linha de baixo tá assim, ó, processo novo para todo mundo, possíveis problemas ou dificuldades. Isso se encaixa totalmente com a turma de vocês. É ou não é? Afinal de contas, na semana passada a gente foi dar a primeira aula, eu fui dar a primeira aula para vocês e deu ruim. Semana passada ou foi essa semana? Sei lá. Acho que foi segunda-feira. Ou seja, quando eu peço ali para vocês ficarem ligados e tudo mais, é porque a gente está passando por várias dificuldades. Nós, professores, vocês, alunos, os pais de vocês, a direção e a coordenação do colégio, o pessoal do aplicativo, né, do Clipe Escola, tá todo mundo se ferrando de trabalhar para tentar fazer esse negócio dar certo, entendeu? Porque é novo, ninguém estava acostumado com aulas online. Nem nós, professores, nem vocês aí, nem os pais de vocês, nem a escola, nem o pessoal do aplicativo deveria estar, mas problemas técnicos sempre acontecem, tá? Então, paciência, um pouquinho de paciência para todo mundo, tá? Porque são muitas novidades acontecendo. Para vocês, a mesma coisa. A gente sabe, a gente, que eu digo, os professores, o colégio, a gente sabe, vocês estão ralando, cara. Porque ter aulas remotas é muito diferente da aula comum.
A gente sempre reclama, né? Ah, tô cansado, ai, não aguento mais ir para a escola. Mas agora a gente consegue olhar e falar assim, nossa, como é diferente, entendeu? Como faz falta você ir para a escola, você encontrar seus amigos, estar junto das pessoas, ir para a sala de aula, ter as aulas comuns, as aulas presenciais. É claro que às vezes você está cansado, você está com preguiça, você não dormiu direito. É claro que isso acontece. Isso acontece com a gente também. Mas agora a gente dá valor, agora a gente percebe como faz falta. Como uma coisa que era rotineira, que a gente nem dava valor, a gente olha hoje em dia e fala, meu Deus do céu, quando que eu posso voltar para aquilo? Né? Com relação às nossas aulas especificamente, nós teremos em todas as aulas uma parte mais teórica e uma parte mais prática. Então eu quero dividir mais ou menos o tempo com vocês no sentido de 20, 25 minutos de parte teórica e 20, 25 de parte prática. Hoje a parte prática vai ser menor, porque eu estou falando dessa parte de combinados com vocês, né? Então, a parte prática vai ficar um pouquinho menor hoje. Agora, na semana que vem, não. Semana que vem a gente faz metade, metade. Como é que eu vou colocar uma blusa? Eu tô com frio. Roubaram minha blusa. Ah, que beleza. Minha esposa roubou minha blusa. Minha esposa roubou minha blusa. E agora? O que a gente faz? Vou passar frio. Fazer o quê? Depois eu pego. Vou colocar meu fone de novo. Então, nós teremos em todas as aulas uma parte teórica e uma parte prática, certo? Geralmente, bem divididinho o nosso tempo. Com relação à parte prática, vocês não se preocupem muito com o espaço. Não se preocupem. Fiquem tranquilos com isso. Por quê? Porque eu sei que cada casa, cada apartamento, cada lugar que vocês estão tem um tamanho diferente. Inclusive aqui na minha casa. Vocês vão perceber que a aula prática eu vou fazer aqui num corredorzinho da minha sala que tem 1 metro por 1,5 metros. É o espaço que eu tenho. Então, eu vou planejar as aulas práticas para esse espaço. Fiquem tranquilos com isso. Ah, tá, mas eu tenho um quintalzão. Parabéns, você é rico, nós não somos. Então, nosso espaço é mais reduzido, beleza? E aí, na questão da roupa confortável, é o seguinte: eu sei que tem vários de vocês que acordaram, foram para frente do celular ou do computador para começar as aulas. Estão de pijama ainda, ou estão com a roupa que dormiram. Só que geralmente ninguém dorme de calça jeans e terno. A gente dorme com roupas mais confortáveis. Se quer fazer aula com essa roupa, por mim tudo bem, eu não ligo, eu não vou ficar vendo quem está de uniforme e quem não está. A questão é que você precisa estar com uma roupa confortável. Se você tiver com uma roupa confortável, tá ok. E se você estiver confortável em aparecer de pijama para a câmera, também tá tudo bem. A questão, sabe quem vai ver? Eu. Porque eu vou estar olhando. O resto dos amigos vão estar executando o exercício. Então quem vai estar vendo isso sou eu. Beleza? Então, fiquem tranquilos com isso. Se você tiver com uma roupa de treino, ótimo. Se você não tiver com uma roupa de treino, se tiver com uma roupa qualquer, bom também. Para mim não vai mudar nada. Beleza? E aqui, ó, deixa eu ver o chat se tá tudo bem, se alguém mandou alguma coisa lá. Não se esqueçam, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem falar alguma coisa, mandem no chat, tá? Volta e meia eu olho aqui no chat direitinho para saber se alguém quer falar alguma coisa. Aqui, nesse começo da parte teórica, eu quero que vocês comecem a entender comigo alguns princípios fisiológicos do exercício. O que é isso? São as coisas que começam a fazer a gente entender como o seu corpo funciona durante o exercício. Lá no 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, vocês estudaram em ciências, biologia, um pouquinho de anatomia, tenho certeza disso. Então, vocês viram lá com os pros do Fundamental 1 e até em ciências, biologia no Fundamental 2, quais as partes que compõem o seu corpo. E isso é anatomia. Eu vou diferenciar com vocês aqui esses dois termos, anatomia e fisiologia. Quando você dá nome para as coisas do seu corpo, quando você vê
quais sistemas cada coisinha faz parte, isso é anatomia. Então, você dá nome, quando você estuda a forma, a estrutura, isso é anatomia. Quando você entende, ou quando você estuda o funcionamento de cada coisa, é fisiologia. São conceitos muito próximos, estão sempre muito ligados, mas a gente separa essas duas coisas, certo? E o que eu vou estudar aqui com vocês é o funcionamento do seu corpo durante o exercício. Então, nós vamos estudar a fisiologia, os princípios fisiológicos. Beleza? Para que a gente comece a estudar isso, deixa eu ver o chat. Tudo bem por enquanto. Para que a gente comece a estudar isso, vocês precisam entender também uma relação que é bem importante, que é a relação entre estímulo e adaptação. E nessa relação a gente tem a seguinte situação: nosso corpo foi feito, foi construído para reagir a estímulos. A gente está reagindo a estímulos o tempo todo. O tempo todo. Quando, por exemplo, quando alguém, por exemplo, toca no seu ombro, isso é um estímulo. Aí você olha. Aí algum besta está fazendo piadinha, a pessoa está aqui desse lado. Quando você acorda de manhã com o despertador. O som do despertador é um estímulo. E aí você reage, geralmente acordando ou dando um tapão nele para ele desligar. Certo? Então, essa relação de estímulo e adaptação, ela sempre acontece. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho essa discussão, tá? E nessa questão do aprofundamento, a gente tem o seguinte: os estímulos são internos ou externos, e nessas aulas da educação física, a gente vai focar muito nos estímulos externos. Por quê? Porque eu quero falar para vocês sobre os treinamentos, sobre os exercícios. E aí, tudo isso compõe estímulos externos. Quando eu passo para você um exercício, quando eu passo um treinamento, eu estou dando um estímulo externo. Beleza? E nós, professores, sabemos que nós vamos estimular vocês com algum exercício, com algum jogo, com alguma atividade, sabendo que o seu corpo vai reagir e vai se adaptar. Ou seja, a gente vai provocar em vocês, sabendo já, isso é proposital. A gente vai provocar em vocês, ou no corpo de vocês, uma adaptação. E essa adaptação, para nós, a gente busca essa adaptação como um aprendizado, ou como uma melhora, uma evolução, seja cognitiva ou seja uma evolução física. Beleza? Então, a relação de estímulo e adaptação, para nós, professores, ela é muito clara. Eu vou dar um exemplo para vocês de relação de estímulo e adaptação, que eu gosto de usar porque ele é bastante claro, que é o estímulo da temperatura. Ou seja, você acordou hoje de manhã, eu vou falar da minha casa aqui, que não posso falar de vocês, como não sei como é que tá aí. Mas a minha casa, aqui tá um frio danado. Não lá fora aparentemente tá um solzinho. Mas aqui dentro da minha casa tá um frio danado. Então o que acontece? Tanto é que eu fui colocar uma blusa agora há pouquinho, ou tentar. Como tá muito frio, qual é o estímulo? A temperatura. Nesse caso, uma temperatura baixa. Qual é a adaptação? O meu corpo é obrigado a gastar mais calorias para produzir mais calor para tentar equilibrar a minha temperatura. O seu corpo sempre, sempre, sempre vai buscar o equilíbrio. Seu corpo não gosta de variações muito grandes. Em nenhuma situação. Da temperatura, a mesma coisa. Nosso corpo foi desenhado para procurar o equilíbrio sempre. Então, ele vai se adaptar para se reequilibrar. No caso desse exemplo aí que eu dei, temperatura muito baixa, nosso corpo não gosta dessa variação. Nosso corpo geralmente trabalha numa temperatura de mais ou menos 35 graus. Então, uma temperatura baixa, externa, diminui a temperatura do nosso corpo. E nosso corpo não gosta disso. Então, ele faz você, internamente, ele gasta mais energia, gasta mais calorias, produz mais calor para elevar a temperatura.
Isso foi uma adaptação ao estímulo externo, certo? Então, todo estímulo que possa vir para você faz o seu corpo se adaptar. Beleza? E quando eu falei para vocês que nosso corpo sempre busca o equilíbrio, isso tem nome. Quando o seu corpo Alguém? Oxi. Oi, gente, eu não tô conseguindo entrar no chat do negócio. Eu Também consigo. não. Caiu, mano. Acabei de conseguir entrar. Mas você não tava Tá vendo. aparecendo pra mim que o chat só tá disponível pra membro. Eu acho que ele saiu da ligação. Não, acho que o professor caiu. O Guilherme tá dormindo. Queria estar que nem ele. Ai, quem não queria? Primeira vez que ele vai participar da aula. Nossa, mano, eu queria estar dormindo agora. Sério, mano. Mas é peludo. É sempre com a gente. Ah, meu Deus. Pelo menos a gente perde aula. Nossa, É porque eu não agora tô com nem era o pra pique gente pra estar na fazer aula desse. vaga, né? Rafinha deve Eu tô estar com com nem dor um- na coxa, né? Como sempre. Não, pior que eu já tenho treino online ainda. Rafinha toma uma lesão online. O cara dá um carrinho em casa, ele falava, ai, 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 nossa, machucou aqui, ó, machucou aqui. Eu torci o pé online ontem. Eu devo estar virado. Eu sempre vou com a coxa doendo pra escola porque vocês não treinam à noite. Meu, Quê? Você sempre vai o quê? treino à noite. Todo dia. Nossa, Aí eu sempre vou com a coxa doendo pra escola. filho, antes eu treinava todo dia. Antes do Covid. Segunda na escola, terça na armação, quarta na escola. Pessoal, tá me ouvindo? Opa, Opa! Voltou? Tafarel voltou. Fala. Opa, Meus amigos, a internet deu uma caída top aqui. Nossa, Segura. sério, deu uma travada no modem gostosa aqui. Eu tive que reiniciar o modem, bicho. Acho que agora vai, hein? Vocês podem me dizer em que momento parou? simplesmente eu não lembro. Preta. Tava explicando Você ia falar sobre o equilíbrio. isso. Ah, é verdade. Tá, ó. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Sim. Sim. Eu consegui. Vocês escutaram a parte que eu acabei estive da adaptação? Você tava falando sobre o equilíbrio da nossa temperatura e do equilíbrio que o nosso corpo tem. Tá, beleza. Então eu acabei estive da adaptação e ia começar a falar sobre a homeostasia. Aqui, ó. É mais ou menos aqui, ó. Acho que vocês estão vendo a marcação que eu fiz? Não. Não. Ah, sim, Ah, agora agora. Sim. Apareceu? apareceu. Beleza, então eu vou começar daí, tá bom? Aliás, vou recomeçar daqui, tá bom?
Ok. Beleza. Por favor, desligue os microfones novamente, tá bom? Obrigado. Agora vai. Tomara que não trave de novo. Vamos lá. Seu corpo sempre busca o equilíbrio. Sempre, sempre, sempre. Seu corpo não está acostumado, ele não gosta de desequilíbrios, de coisas que mudam muito o meio interno. E a essa busca do equilíbrio constante, a gente dá o nome de homeostasia, certo? Esse é um processo dinâmico, isso acontece o tempo todo no seu corpo, e não é um processo só, são vários. Por exemplo, o seu músculo da coxa está buscando o equilíbrio interno dele para se recuperar de um treino de ontem. Exemplo, o seu fígado está se recuperando, de repente alguma coisa que você comeu e não bateu legal ali. A sua temperatura está se recuperando, se adaptando, porque está um dia frio e você está sem blusa. Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E todo esse processo está buscando o reequilíbrio. Se alguma coisa te desequilibrou, o seu corpo está buscando o reequilíbrio. Beleza? E aí, ó, a gente entra numa parte que é legal de pensar, que é no âmbito da atividade física, do exercício físico. Nós, professores de educação física, treinadores, etc., a gente passa os exercícios para vocês sabendo qual é o desequilíbrio que a gente vai causar. Então, quando eu passo para você, por exemplo, uma série de abdominais, eu sei que eu vou causar em você um desequilíbrio. E eu sei qual é, entende? Se é uma série, por exemplo, muito longa de abdominais, eu vou causar um desequilíbrio. Se é uma série curtinha, eu vou causar um outro desequilíbrio. Então, nós, professores, a gente sabe, com relação à dosagem ou com relação ao exercício que a gente vai passar, qual é o desequilíbrio que eu vou causar em você. Beleza? Então, a gente passa o exercício sabendo, e o exercício, nesse caso, é o estímulo, a gente passa sabendo qual é o desequilíbrio que eu vou causar em você e, consequentemente, como o seu corpo vai se adaptar àquilo. Certo? Para isso que é tão importante você ter uma orientação de um profissional da área. E você, de repente, não é a mesma coisa você pegar uma aula do YouTube e fazer em casa, como você, de repente, ter um profissional te explicando, mensurando para você qual é a carga que você vai fazer, quantas vezes você vai fazer, quanto tempo você vai fazer. É diferente. Uma aula de YouTube, ela é geral. Então, para quem está melhor preparado, para quem não está, para quem tem uma perna, para quem não tem, para quem é gordinho, para quem é magrinho, é a mesma aula. Agora, quando você tem, por exemplo, um professor do seu lado, ou no caso do pai, o personal trainer do seu lado, ele vai adaptar aquela realidade para você e para suas condições. Entende? Então, por isso que é importante você ter alguém que tenha esse conhecimento prático e teórico do seu lado, para personalizar o treinamento e o exercício para você. Tá? Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, eu vou partir para essa figura, até para a gente ir também para a parte prática hoje ainda e dá tempo disso, né? Eu vou para essa figura aqui, deixa eu aumentar ela para deixar o máximo possível para facilitar a visualização de vocês. Quando eu falei para vocês sobre a homeostase, que é a busca do equilíbrio, eu disse também que nosso corpo ele está em busca de equilíbrio o tempo todo e em vários processos acontecendo ao mesmo tempo. No caso dessa figura aqui, ela relata um pouquinho disso para a gente em diferentes partezinhas, tá? Então, através de um estímulo, através de um exercício, você vai ter adaptações em várias situações, em vários órgãos diferentes, em várias partes diferentes do seu corpo. Então, vamos falar sobre cada uma aqui rapidinho. Vamos pensar que o nosso estímulo é uma corrida pela quadra de 10 minutos. Ou seja, eu peço para vocês todos correrem pela quadra por 10 minutos sem parar, tá? Para alguns é uma atividade tranquila, para outros é uma baita dificuldade, que é cansativo pra caramba, certo? E aí,
várias adaptações vão ocorrendo no seu organismo. Vou falar da primeira ali, ó, corrente sanguínea. Quando você começa a correr, seu coração começa a bater mais rápido. Para quê? Para bombear mais sangue para as partes do corpo que estão sendo mais utilizadas. Se é uma corrida pela quadra, os seus membros inferiores, ou seja, suas pernas, suas coxas, seus pés, estão trabalhando mais. Então, o sangue vai correr para lá. A sua corrente sanguínea, seus vasos, suas artérias, suas veias, elas têm um calibre. Quando você começa a correr, começa a atividade física, começa a estimular essas partes, essa corrente sanguínea, esses vasos, aumentam de calibre. Para que isso? Para que você tenha mais sangue passando. Certo? E aí você tem um volume de sangue maior passando para poder fazer mais trabalho, para poder correr mais. Beleza? A esse processo aqui de estar num calibre e ir para outro maior, a gente chama de vasodilatação. Vasodilatação. Está dilatando, está abrindo. Beleza? E além disso, também o sangue distribui o calor pelo corpo todo, né? Para não ficar uma coisa muito concentrada. Com relação ao processo de evaporação, a gente tem o seguinte. Lembra que eu falei sobre a regulação de temperatura? O seu corpo não gosta de temperaturas muito altas ou muito baixas? Em exercício, nosso corpo tende a ficar mais quente. Lembra? Você está fazendo mais exercício, precisa de mais energia, você vai gastar mais calorias. Caloria são os processos que dão energia para a gente. Você está gastando mais caloria, está produzindo mais calor. Então, quando você começa uma atividade física lá na quadra, por exemplo, aí vocês começam a dar 5 minutos. Um vai tirar a blusa, o outro vai tirar a blusa, deixa lá no banco, fica aquela zona cheia de blusa pelo banco. Vocês sentem isso na prática, dá mais calor. Para você poder liberar esse calor do meio interno para o meio externo, a gente começa o processo de evaporação. Você começa a suar. Quando você começa a suar, você tira o líquido de dentro para fora e esse líquido carrega o calor para fora e equilibra a temperatura do meio interno. Certo? Cérebro. Meus amigos, uma coisa que é importante. O cérebro está dentro do corpo. Ah, nossa, que novidade, Tafarel. A questão é que a gente tem até hoje, isso é antigo, mas a gente tem até hoje uma separação e a ideia de corpo e mente. Você já deve ter escutado falar sobre isso. Corpo sã, mente sã. Corpo sã, mente sã. Corpo sã, mente sã. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É uma coisa só. Não é separado. Antigamente se tinha a ideia, se falava sobre isso, de separação de corpo e mente. Só que é uma coisa só. O cérebro está dentro do corpo. A questão é que o cérebro executa funções diferentes dos outros órgãos. O cérebro é o chefe, ele manda, ele dá as ordens. E os outros órgãos, as outras partes, executam essas ordens. Agora, faz parte de uma coisa só. Então não tem, na minha visão, não tem uma parte mais importante e a menos importante. A mente não é mais importante que o corpo. Até porque é tudo corpo. Certo? Cérebro. A parte responsável no seu corpo para receber os estímulos externos e responder é o hipotálamo, que é uma partezinha dentro do seu cérebro. É essa parte que faz esse controle das reações aos estímulos externos. E no caso, por exemplo, da temperatura corporal, é o hipotálamo que vai dar ordem para os rins, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouquinho, para liberarem mais líquido, para evaporação, para que você libere mais calor. Certo? Então, o cérebro dá a ordem e o resto do corpo executa. Como eu já falei dos rins, os rins, de modo geral, inclusive no descanso, né, inclusive fora da atividade física, os rins têm o trabalho, um dos trabalhos dos rins é a manutenção da quantidade de líquido do seu corpo, de água. Então, se você está com pouco líquido no seu corpo, você ingeriu pouco líquido, o rim vai segurar. O pouco que ele tem, ele vai segurar.
Quando você ingere bastante líquido, e estou falando especificamente aqui de água, né, mas líquidos em geral, mas estou falando de água que é o mais saudável. O seu corpo vai liberar mais líquido. Está entrando bastante, ele libera bastante. Uma coisa que é legal de vocês observarem é o seguinte: a, a cor, a densidade da sua urina. Você fala, o quê, Tafarel? Como assim? Pensa assim, ó. Pessoas que bebem pouca água ou bebem pouco líquido, elas urinam menos, fazem menos xixi. E essas pessoas, geralmente, têm uma urina muito escura, ou um xixi muito escuro. E isso é representativo, isso tem que ser cuidado. Porque a urina escura quer dizer que você está bebendo pouca água, você está desidratado, provavelmente. E como esse líquido fica muito tempo no seu organismo, ele sai bastante sujo. Porque o seu rim está usando esse mesmo líquido para filtrar as impurezas do seu corpo. E como ele fica lá muito tempo usando a mesma água, a sua urina sai bem suja. Agora, pessoas que bebem bastante água ou bastante líquido, geralmente tem uma urina bem clarinha, próximo da transparência. Por quê? Entra bastante, o rim trabalha um pouquinho com ela, libera. Entra mais, o rim trabalha um pouquinho com ela, libera. Então não dá quase nem tempo de sujar. Entendeu? Então, fica ligado na cor da sua urina. Fica ligado. Quando ela estiver bem próximo da transparência, quer dizer que você está bem. Você está bem hidratado, você está bem de líquidos dentro do seu corpo. Agora, quanto mais próximo do amarelo, mais próximo do laranja for a sua urina, cuidado. Porque você pode estar desidratado, você pode estar desenvolvendo, ao longo desse tempo, pedras nos rins. Falo por experiência própria, eu tenho, vocês sabem disso. Já faltei uma vez esse ano por causa disso. Então tomem cuidado, tá bom? Olhem para a cor da sua urina com um pouquinho mais de carinho. Pâncreas. O pâncreas é o responsável por liberar e regular os níveis de açúcar do seu corpo. E o açúcar, né, a glicose, os carboidratos em geral, a proteína não é carboidrato, tá? Carboidratos, vírgula, proteína, vírgula, as gorduras são combustíveis para as nossas atividades. É a única função deles? Não. Cada um tem outras funções no nosso organismo. Por exemplo, a proteína tem uma função muito importante na construção muscular, certo? Nossos músculos só conseguem se desenvolver, aumentar de tamanho com ingestão de proteína. Então, não é só para isso que ela serve. Porém, a gente tem os carboidratos, as proteínas e a gordura como bastante fonte de energia. E no caso da glicose em específico, o pâncreas faz essa liberação. Beleza? Então, o seu pâncreas está liberando bastante glicose para você continuar o exercício. E no caso dos músculos, por exemplo, a gente tem a função principal, obviamente, de contração e descontração. Contrai, descontrai, contrai, descontrai. Para quê? Para produzir movimento. Então, quando a gente está no princípio de homeostase, né, quando está no exercício, através do estímulo, o seu corpo, obviamente, faz os músculos trabalharem bastante, seu cérebro manda essa mensagem, e os seus músculos estão sempre procurando o equilíbrio através de nutrientes que precisam estar ali para que você continue o exercício. Ou seja, o seu músculo vai necessitar do pâncreas para caramba, para mandar a glicose para ele. O seu corpo vai necessitar do rim para caramba, para que mantenha ali líquidos disponíveis para a atividade. Vai precisar da corrente sanguínea, que ela esteja dilatada, para o sangue chegar lá com mais facilidade. Vai depender da evaporação, para que você não fique tão quente e você continue a atividade, certo? Então, tudo isso acontece durante o mesmo exercício. Beleza? São exemplos práticos de processos homeostáticos que ocorrem durante o exercício. Certo, meus amigos? Deixa eu fechar meu arquivo aqui, parar meu compartilhamento de tela, que agora nós vamos para a parte prática. Hoje ela vai ser curtinha, para que a gente possa, para que vocês possam ir para as próximas aulas, mas nas próximas semanas vai ser bem divididinho o nosso tempo, tá bom? Tomara que também a internet não caia de novo.
Então, ó, eu vou posicionar meu computador ali numa cadeira que eu já deixei preparada, num espacinho também que é o que eu tenho aqui. Eu peço que vocês já também vão se arrumando aí para começar a prática. Peço que vocês liguem as câmeras para eu poder vê-los. E aí, a gente começa já com a parte prática. Hoje vai ser pouquinho, mas é o suficiente para a gente começar. Beleza? A ideia é o seguinte, ó, você vai fazer 30 segundos de exercício e você vai descansar 30 segundos. Só que no momento que você estiver descansando, entre uma série e outra, eu já vou te mostrar o próximo. Beleza? Para que a gente consiga otimizar um pouquinho o nosso tempo. Então, ó, nosso primeiro exercício, ele vai ser uma corrida no lugar. Então, você vai ficar no espaço da sua casa aqui. Deixa eu só me arrumar. Bora, liguem as câmeras. Preciso ver vocês. Deixa eu só recuar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Você vai ficar no espaço da sua casa livre. Você vai elevar os seus joelhos correndo no lugar. Então, o exercício é esse aqui, ó. Certo? Só que eu vou controlar o tempo. Eu controlo para você começar e controlo para você parar. Então, eu te aviso para começar e te aviso para parar. Tudo bem? Peço que vocês já se preparem para começar. Levanta decol, para de preguiça. Eita. Bro, Oi, quem me chamou? eu tô no notebook e a câmera tá com adesivo. Tá bom, tá bom. Você viu como é o exercício, né? Sim. Tá bom, então vai fazendo aí e eu confio em você. Prepara para começar? Valendo, pode ir. Sobe o joelho, vamos. Boa, Vini. Boa, Rafa. Boa, Luiz. Boa, Letícia. Boa, Maria. Vamos, Decol! Bora, Decol. Isso. Boa, Decol. Agora sim, moleque. Bora, 20 segundos. E deu. Descansa. Já vou mostrar o próximo. Vai descansando que eu vou mostrar o próximo. O próximo é bem parecido. Só que aí, ao invés de você elevar o joelho, você vai subir o calcanhar. Tá? Então é isso aqui, ó. Certo? Preparem para começar. Bora, Laurinha. Valendo. Isso, bora. 10 segundos. Vamos, Wagner, tô te vendo, bora. Deu. Descansa. Vou passar o próximo. Próximo é o polichinelo. Vocês conhecem já também. Então, ó, pés afastados, mãos unidas lá em cima. Quando juntar o pé, desce o braço. Beleza? Então é isso aqui. Prepara. Foi, tá valendo. Boa, Paiola. Boa, Lê. Boa, Decol. Boa, Vagnão. Boa, Vini. Laurinha, Rafa, Toselli. Bora, 10 segundos. E deu. Os últimos 2 de hoje, tá? Para que vocês possam ter tempo de ir para outra aula. Abdominal tradicional. Então você vai sentar no chão. Só olha a primeira explicação, depois você deita, tá? Joelhos para cima, pés no chão, mão atrás da cabeça, tira o ombro do chão e desce. Tira o ombro do chão e desce.
Beleza? Preparem-se. E foi. Tá valendo. Bora 30 segundos, vamos. Bora, faltam 15. Deu, descansa. Vamos para o último de hoje, que é o seguinte. Já fiz as flexões de braços. Então, ó, joelho no chão, palma da mão lá na frente. Eu preciso que você fique muito atento com o seu quadril. Na flexão de braços, se você ficar com o quadril para trás, você vai fazer errado. Tenta reparar aqui, ó, na minha coxa e no meu quadril. Assim, do jeito que eu tô, tá errado. O certo é você trazer o quadril para frente. Porque aí todo o peso do seu corpo vai ficar nos seus braços e no seu peitoral. Que é isso que eu quero. E aí, depois que você trouxe o quadril para frente, você vai fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Prepara para começar. Foi, tá valendo. Wagner, apoia a mão inteira no chão, tá? Não apoia só os dedos, não. Aí, vai. Boa, Vini. Boa, Decol. Boa, Paiola. Boa, Rafa. Boa, Luiz. Só vejo a testa da Letícia subindo e descendo. Não consigo ver o resto do corpo. Mas não tem problema, Lê. Pode seguir. E deu. Descansa. Podem voltar para a cadeira de vocês. Podem abrir os microfones, por favor. Fora o problema de cair a internet, deu tudo certo por aí? Sim. Sim. Deu para ver a imagem, deu para ver a tela e tudo mais? Sim. 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 Legal, legal, tranquilo. Eu vou colocar essa aula gravada lá no Clipe Escola mais tarde, tá bom? Se alguém de repente não viu, quiser ver de novo, se alguém faltou e tudo mais, vai estar para lá depois, tá bom? Ok. Semana que vem, segunda-feira a gente se encontra, né? Acho que segunda. Beleza, então, meus amigos. Um beijo para vocês e até semana que vem. Valeu, falou, professor. Tchau, tchau. Tchau.